Olá, estamos começando o Papo Acadêmico. Meu nome é Luciene Cristina Risso, sou professora doutora da Unesp, do campus de Ourinhos, no curso de Geografia, e do programa de pós-graduação em Geografia da Unesp de Rio Claro. Hoje vamos falar sobre paisagens e memórias na visão da geografia cultural, o estudo da comunidade quilombola de Mandira. Aqui estão meus contatos também. Este tema, ele foi escolhido porque ele foi parte, né, do meu projeto de pesquisa, o último que foi feito com financiamento da FAPESP, e por entender a contribuição dele no arcabouço da geografia cultural, contracolonial ou descolonial. A gente vai falar um pouquinho desses conceitos, né? Contribuir também com os estudos de história e memória quilombola. Por quê, né? Porque por muito tempo essas histórias e memórias foram marginalizadas pela história oficial. E elas refletem a resistência do povo negro escravizado durante o período colonial brasileiro até 1888, né? Entendemos como memórias do seu lugar ancestral. E também a gente trabalha com a paisagem, né, muito com o conceito da paisagem, também alternativa, né? Segundo Cosgrove, são paisagens com culturas que foram muito oprimidas, né, pela cultura dominante, e é uma cultura de resistência. Então, o objetivo, né, é a gente discutir hoje, né, essa importância, né, das memórias, das paisagens, do ponto de vista da geografia cultural. Então, o objetivo principal dessa pesquisa foi realizar um mapeamento participativo das paisagens e lugares de memória a partir da história oral e contribuir com as geografias das memórias de paisagens de culturas alternativas, né? Ou seja, culturas existentes, não hegemônicas e repletas de experiências. E aí eu queria apresentar um pouco dos conceitos que a gente trabalhou e que é trabalhado no nosso grupo Geopaisagem. Entendendo a paisagem, então, como formas materiais, né? Ou seja, ela tem as suas construções humanas, né? Relevo, né? Essas formas naturais e sociais, associadas ao simbólico e às experiências humanas. Então, ela é muito mais abrangente do que a gente pensa, né? E o estudo ele vai refletir muito bem isso, né? Dessa relação entre o Rio Mandira, entre o seu território, né? E todas as simbologias presentes. Um dos conceitos que a gente trabalha a paisagem vem do Cosgrove, né? Que é um geógrafo cultural. Ele fala, então, que a paisagem, existem dois tipos de paisagem, a paisagem dominante e a paisagem alternativa. Então, o que é essa paisagem alternativa? Ela foi, durante muito tempo, composta por culturas marginalizadas pelo poder da cultura dominante, né? E, no nosso caso, é resistente à opressão histórica colonial, né? E tanto, né, que as relações continuaram, né, fronteiriças, né, da comunidade com a comunidade ao redor, muito conflitante, já que o fim da escravidão foi incompleto e não significou o fim do racismo. Então, essa comunidade, ela se caracteriza, né, por ser uma paisagem alternativa, né, uma cultura resistente, que resistiu desde a opressão, né, escravista, e não significou o fim do racismo. Outro conceito que a gente trabalhou foi o conceito de memória, né? Então, a geografia das memórias. Então, eu coloquei aqui dois autores principais para a gente discutir hoje, que é o Riquet, né? Que ele vai falar e vai mostrar que não há uma polaridade entre memória individual e coletiva,
que tem um histórico, tá, gente, do ponto de vista dos estudos de memória social. Então, havia essa discussão no princípio, e aí o Riquet ele vai falar que essa polaridade não existe, né? E aí ele fala que hoje há uma tríplice atribuição da memória a si, aos próximos e aos outros. E para Pollack, né, a memória é um fenômeno coletivo e está submetida a flutuações, transformações, né, ao longo do tempo. Então, ela é dinâmica, tá? Ela não é estagnada. E eu trabalhei muito com o conceito dele, porque por ele considerar os lugares de memória. Então, ele vai dizer o seguinte, né? Que a memória é constituída, primeiro, do que a pessoa vive pessoalmente, né? E também os acontecimentos vividos por tabela. O que é isso? A gente viu muito isso acontecer na comunidade de Mandira, né? Com uns entrevistados que a gente viu. São acontecimentos que são carregados de geração em geração. Então, isso foi se passando ao longo do tempo, né? Pelo grupo, pela coletividade, né? A qual a pessoa se sente pertencer. Tá? Tanto que o seu Chico, Francisco Mandira, ele lembra, né? Ele tem memórias por tabela, memórias que contaram, os avós contaram para ele, né? Inclusive de alguns momentos de quando eles eram escravizados. O segundo tipo, também a memória é constituída pelas pessoas e personagens, né? Tanto encontrados na vida individual quanto coletiva. Então, por exemplo, se a gente vai estudar nos livros de história alguns personagens importantes, a gente vai aprender, né? Mesmo que a gente não tenha vivido naquela época, mas a gente, né? O processo educativo também traz personagens, pessoas importantes para a gente. E em terceiro, os lugares, né? Então, o que chama bastante atenção no conceito dele, né? Na forma dele trabalhar e constituir o que é memória. Então, chama muita atenção, né? O papel da geografia, né? Como elemento lugar na constituição da memória. Isso é muito novo ainda, do ponto de vista para a geografia cultural, trabalhar com esses estudos de memória. Embora haja a metodologia de história oral, mas enfatizar do ponto de vista conceitual e prático, tem que aumentar isso no Brasil, né? Discutir e debater mais. Então, aqui a gente colocou o estudo da memória quilombola, a gente entende como essencial para reforçar uma paisagem de resistência, antes ignorada, valorizando suas paisagens e lugares de memória emblemáticas, através de narrativas e mapeamento. Então, o que são essas memórias emblemáticas? São lugares que a gente pode até colocar como um geossímbolo, como diz o Bonet Mazon, são lugares muito importantes para aquele grupo, né? Para aquela cultura. Então, a gente vai ver isso no decorrer da pesquisa. Antes de eu mostrar, eu que também queria mostrar o que a gente entende por quilombo, ou o que eu, né, refleti a respeito. Eu trouxe um conceito do autor que eu gosto bastante, que é o Antônio Bispo dos Santos, que ele vai definir quilombos como territórios de resistência ao sistema colonial. Portanto, são contracoloniais, assim como os povos indígenas, né? Então, é um conceito que eu gosto muito de trabalhar, né? Porque ele fala dessa importância, né? Desde antes, desde há muito tempo, né? Eles resistem contra esse sistema opressivo, né? E o termo também contracolonial, né? Como eu falei para vocês, esse estudo de paisagem que a gente tem no grupo e que está abrindo é dentro dessa perspectiva descolonial ou contracolonial, tá? Então, depois eu posso falar melhor sobre isso. O Quilombo de Mandira, ele não foi formado só a partir de escravizados fugidos, né? Na verdade, ele foi por doação, né? Pela minha irmã,
né, da fazenda em 1868. Ele teve reconhecimento pelo ITESP e também como Resex, né, uma reserva extrativista em 2002, tá? E outra coisa importante é a Cooper Ostra, em 1997, né, que recebeu o prêmio lá em Joanesburgo, na África do Sul, como um dos projetos melhores em desenvolvimento sustentável. Então, além de ser um território de resistência, é um território ou uma paisagem também alternativa emergente, porque ela tem um outro olhar além de tudo, né? Um olhar diferenciado, um olhar de sustentabilidade, de conservação, que, claro, tem um histórico que não vou conseguir passar aqui para vocês, né? Mas tem vários estudos sobre como foi esse processo da cooperativa, né? Inclusive o trabalho também da Yumi, que fez a respeito. Outro conceito importante, né, que é de uma publicação da Yaísa, que está aqui presente também junto com o Júnior, que é a construção do quilombo. Então, já falando um pouco desse histórico da área, né, então ela teve uma história de opressão, aí depois tem uma doação de terras, tá? E a partir dessa doação de terras se começa uma construção, né, de algo novo, né? Então aí que a gente chama de quilombo, um território livre, certo? E que é um processo que vai ter um processo de mudança, de constituição, né? E por isso que eu coloquei esse contexto, né? Que aí o Miguel e o Paula Júnior eles vão falar de corpos negros na diáspora escravista, tá? Então, o que é? Que conceito que amplia a noção de África e africanidade na perspectiva das fronteiras geográficas. Por que isso? O novo território, agora, ele vai se conduzir, né? Ele vai se formar dialogando com as suas heranças, né? Que foram transportadas com os corpos africanos para cá, né? Nesse processo da diáspora. E também, né? Diante dessas culturas, né? De resistências e mesclando, né? Fazendo algo novo com essa cultura afro, né, formando essa cultura afro-brasileira. Então é muito importante, né? A gente vai perceber isso nesse processo que eu vou falar agora para vocês, né? E realmente foi um processo. Não foi fácil se constituir quanto um bairro rural, né? Eles foram se conhecendo, né? Foram mudando alguns tipos de pensamento, né? Porque teve uma época que eles tinham até vergonha de ser negros, porque de tanto racismo que eles sofriam, tá? Então eles tiveram, né, com o tempo, discutir isso, né? E se libertando, né, desse pensamento de inferioridade e se constituindo, na verdade, né, como uma comunidade resistente, importante, né, com a sua cultura. Então a gente vai perceber isso também ao longo da palestra de hoje. A metodologia, né? Eu utilizei a pesquisa participante, uma inspiração etnográfica, não é uma etnografia, mas uma inspiração, né, de uma cultura diferenciada, o respeito, né? História oral temática, então essas memórias elas foram coletadas através da oralidade, né? E o mapeamento participativo, né? Nesses lugares que eram importantes. Então, a todo momento foi muito importante essa ajuda, né, dos entrevistados, que eu chamo de interlocutores. E assim, é uma comunidade, como eu sempre falo para os alunos, que eu tenho amizade há muito tempo, né? Então, desde 2006, e assim, não foi logo de cara pensando numa pesquisa. Na verdade, foi levando os alunos da graduação para conhecer a Resex e o Quilombo. Então, foi um longo processo que se tornou uma amizade, né? Então, esse processo, ele
desde um processo participativo, desde a concepção do projeto até o final com a devolutiva dessa pesquisa, né? A rede de entrevistados foi representativa, eu trabalhei com os anciãos, né? Justamente por essa, que lembram mais dessa história dos antepassados, tá bom? Bom, eles foram convidados a narrar as suas histórias e memórias e revisitar seus lugares emblemáticos. Então, as coisas que eles, os fatos que eles foram me contando, nós fomos também nos lugares que eram importantes, né? Quais eram os lugares desses antepassados, certo? Então, quais foram? Já adiantando, a Fazenda Andrade, né? Próxima ao rio principal de território, que é chamado de Rio Mandira, né? Que dá o nome para a comunidade. Nós marcamos os pontos com GPS também, e depois transferimos ao ambiente GIS. Essa entrevistada é a dona Saturnina, tá? Hoje ela tem 84 anos e lembra bastante desse passado, né? Bom, aqui está a área de pesquisa, né? Que é uma área muito didática, muito importante. Aproximadamente temos 25 famílias, e aqui, vocês estão vendo em amarelinho, é o Quilombo de Mandira, tá? E aqui a área de Resex, que não é só da comunidade de Mandira, mas abrange outras também. O Quilombo, ele está em processo, não saiu a homologação final, tá? Inclusive, essa área ancestral, essa área de memória que eu estou falando, está no processo, porque eles sofreram desapropriação. Só para vocês entenderem, Cananéia, que situa-se no litoral sul do estado de São Paulo, é uma ilha, né? E o Quilombo, ele fica no continente de Cananéia, dentro do município, tá? Então, como você faz para ir lá? Ou você vai pela estrada, que aqui hoje tem uma ponte, né? Mas fica mais longe, ou tem um barco aqui que leva e você chega próximo, né? Você sai aqui de Cananéia e chega próximo ao Quilombo, tá? É o caminho mais próximo para a gente chegar. E eu queria passar rapidinho o vídeo para vocês terem uma ideia dessa riqueza, né? Porque tem Mata Atlântica, né? O litoral sul, Vale do Paraíba, do Ribeira, perdão, ele é a área mais conservada do ponto de vista da Mata Atlântica e ecossistemas costeiros, e é o que tem mais comunidades quilombolas. O Quilombo do Mandira localiza-se no município de Cananéia, no litoral sul do estado de São Paulo, região que concentra várias unidades de conservação. O padre falou pra gente que aqui era uma comunidade quilombola. E ele veio fazer missa, e ele chegou na missa, ele falou que aqui nós éramos uma comunidade negra. Mas a hora que ele falou que o povo era negro, meu Deus do céu. A maioria do povo, meu irmão mesmo, o mais velho, né, que hoje ele é falecido, nossa, ficaram bravos, porque o padre estava discriminando nós, né? Mas aí ele falou que não, ele não estava discriminando nós. Nós éramos uma comunidade, né, descendente de Quilombo, e nós era negro, então por isso que ele estava falando. E foi daí dessa época para cá que a gente começou a correr atrás. A origem do Quilombo do Mandira remonta a meados do século XIX, após a doação das terras para o filho de uma escravizada com o dono da fazenda. Em 2002, o território foi reconhecido pelo Instituto de Terras do Estado de São Paulo como comunidade remanescente de Quilombo. Nesse ano, foi criada a Reserva Extrativista do Mandira, com o objetivo de assegurar o uso sustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis, protegendo os meios de vida e a cultura da população local. Atualmente, a comunidade tem 95 pessoas, distribuídas em 25 famílias, que reivindicam 600 alqueires de uma área de 1.170 hectares, composta em grande parte pelo manguezal da Reserva Extrativista. Meu nome é Irene Cândida Mandira Coutinho, eu moro aqui na comunidade já há 63 anos. Eu trabalhava com meu pai e minha mãe, a gente trabalhava na roça, plantava arroz, feijão, mandioca, tudo isso a gente plantava, a gente não comprava, a gente plantava. Até às vezes meu pai pegava e levava a trocar
na cidade com as outras coisas que a gente não tinha, né? Porque naquela época a gente não vendia, era trocava. E meu pai, ele gostava de criar galinha, criar porco, mas aí já tinha família que já não tinha, né? Então aquele que tinha, se matava um porco, ele tirava o dele, pegava, cortava e era um pedacinho para cada família que estava precisando, a gente dava. Meu pai ia fazer uma roça, né? Ele não tinha condições de roçar, plantar sozinho, então a gente fazia o ajutório. A gente convidava ali umas 8, 9, 10 pessoas e ia roçar aquela roça, naquele dia, aquela pessoa, né? Aí ali a gente oferecia o almoço, o café da manhã, o almoço e o jantar. Quando era a pujuva, a gente só trabalhava depois do almoço, porque daí você não oferece o almoço. A pessoa que vai ajudar já vai almoçado, chega lá e vai aquela hora para a roça. Depois do almoço, trabalha até umas 4, 5 horas e depois vai para sua casa. Bom, conforme vocês viram no vídeo, né, ele reflete essa riqueza, né, do território dos Mandira. Então, eu vou explicar um pouco esse histórico. O quilombo, ele foi formado, né, pela minha irmã, e aqui eu vou trazer os detalhes, né, que era chamada de Celestina Andrade, e a fazenda chamava Fazenda dos Andrade. Então, esse Andrade era o fazendeiro, né, era a elite da época, né, e para fazer a risicultura. E eles abandonaram, com a crise da risicultura, acabou abandonando as terras, e essa minha irmã, então, passou a doação para o Francisco Mandira, que não é o Francisco Mandira, é o primeiro Francisco Mandira, o bisavô do Chico Mandira que eu entrevistei, tá? O território, então, ele foi sendo construído, fundamentado nesse vivido, tá? E aqui, pelos estudos da arqueologia, essa foto aqui mostra uma hipótese, tá? Do Almeida, que ele vai falar que aqui era a casa desses brancos, né? Fazendeiros, os donos da fazenda, e que sobrou, né? Esses remanescentes aqui, que tem, eles têm a medida, tudo. Então, uma grande hipótese que seja o que restou dessa fazenda Andrade, né? Da casa grande da fazenda Andrade, que depois foi abandonada. Essa área aqui, para vocês terem uma ideia, é uma área de sambaquis, que é um patrimônio arqueológico e, né, nosso, brasileiro, dentro dessa área. Então, tinha a Casa Grande e essa parte onde viviam os escravizados não foi achado nada. Por quê? Eram casas muito simples, não tem hipótese que tenha sido senzalas, tá? Mas casas muito simples, de madeira, que, né, se desfizeram com o tempo. Mas eram nessa localização, certo? Eles tinham 16 escravizados. Nessa época, eles também precisavam constituir a fazenda, né, de arroz perto de cursos d'água. Então, esse aqui é um patrimônio, né, histórico dentro do Quilombo, que é o antigo engenho da Fazenda Andrade, que para eles chamam de Casa de Pedra, tá? Que é uma forma passada, né, que está presente nessa paisagem colonial, feita de pedra, areia, sambaqui e óleo de baleia, tá? Que eram extraídos em Cananéia nesse período. E quem trabalhava nesse engenho? Os escravizados. E aqui eu coletei algumas memórias. Então, a dona Saturnina, ela fala que ela tem essas memórias por tabela, e o Francisco Mandira também, tá? Então, a dona Saturnina fala que ela morava naquela casa de pedra, ela que diz os brancos, né? Que é aquela casa de pedra ali, que sobrou, tá? Que eu mostrei para vocês. E ela tem uma memória que ela estava acima do peso,
e aí eles levavam ela de carroça para o porto, né? Ela não andava. Ela era casada com os Andrade, aí eles que deram essa parte para o meu avô, o João Mandira. O resto não sei, tá? O Francisco, no Rio do Cerne, que é tudo próximo a essa área. Tem uma tora de canela preta, passava por cima. Foi a ponte que os escravizados, né, os escravos, fizeram para passar o arroz. Era canela lavrada no machado. E aí depois foi feita a estrada aqui. Então, para quem conhece, a canela preta é uma madeira muito resistente e tinha que ser muito forte para poder passar todas essas mercadorias, tá? O seu Francisco, que eu entrevistei, ele também tem uma memória muito legal, que foi até coletada por uma aluna minha que já se formou, tá? E fala que aquele local que a gente estava, do Sambaqui, que provavelmente era a fazenda, né? A casa grande da fazenda, ele fala que ele conta uma história, tá? Então ele fala que o pessoal chama um córrego que passa ali embaixo de Rio Pinico. Por quê? Porque os escravizados faziam as necessidades ali e até jogavam, né? Esse material também dos brancos nesse rio, tá bom? E aí se matava muito peixe. Conhece bagre, né? Tem aquelas porona. Dizem que matavam muito bagre e começaram a limpar ali. Aí o dono do negro começou a bater no negro e ele limpando o peixe. Aí dizem que ele ficou com muita raiva, pegou o amo dele e jogou ele no meio do bagre. O cara saiu com bagre até as orelhas. O amo, né, o dono, ficou com muita raiva e mandou matar esse negro. Matou e enterrou ele lá embaixo, na beira do rio Pinico. Minha avó morou ali. E ela falava para nós que mataram, enterraram e plantaram um pé de laranja em cima. A laranja faz pouco tempo que secou. Eu conheci o pé de laranja. Ela falava para nós que ela não comia essa laranja, nem que pagassem ouro para ela, porque tinha negro embaixo enterrado ali, certo? Ela contava essa história para a gente. Então, ele lembra-se, né, dessa memória, fala que tinha um pé de laranja que ali, então, da onde foi enterrado o negro, nasceu esse pé de laranja. Então, são algumas histórias que ele lembra dessa época da escravidão. Bom, após essa época de escravidão, né, eles começaram, então, a se formar, né, enquanto comunidade, o que a Maria Isaura Queiroz chama de bairro rural, e o Antônio Cândido também. Então, o que é esse bairro rural? Eles viviam propriamente da agricultura, tá? De subsistência mesmo, só que o excesso que eles iam vender em Cananéia, para trocar com outros produtos, tá? Laços muito fortes de parentesco, havia os mutirões e as festas rurais, como a dona Irene no vídeo fala, né? Como o fandango, e o catolicismo era muito forte. E o seu Francisco, então essa comunidade, ela permaneceu ali vivendo próxima a essa área da antiga fazenda, tá? Deixa eu ver se eu aqui. Então depois eu volto lá. A comunidade basicamente ela vivia nessa parte aqui do território, a oeste do território. Hoje ela vive aqui, ó, nesse número 1, tá? Por quê? Então, a fazenda, que eu falei para vocês, os resquícios, é a área 16 e 17, tá? A área de Sambaqui e a área da fazenda. Aqui passa o rio Mandira, tá? Que ele vai desaguar para cá. E aqui são todos os lugares emblemáticos de memória. Então, eles lembram a casa dos parentes, ele lembra os cultivos que eles faziam, eles lembram de histórias, né? Vividas, inclusive de algumas lendas também locais, tá? Então, toda nessa área aqui, do Rio Mandira para cá, certo? A Casa de Pedra é essa 7 aqui, tá bom? Então, tudo aqui, né, era a territorialidade ancestral deles, né, que eu tô chamando de ancestralidade, né? Mas o que aconteceu?
Por volta de 1965, eles foram expropriados desse território, passando a viver a leste. O que aconteceu? Houve uma enganação, na verdade, né, que esse branco, né, fez com que algumas partes da família assinassem uma venda, só que uma venda a custo muito baixo, enganaram eles, né? Então, e aí se tentou reverter isso e não conseguiu. Então, essa comunidade que vendeu para esse branco teve que sair. Ela saiu do território e os que resistiram, né, que não venderam, eles foram obrigados a ir para leste do território, tá? Então, inclusive, é essa parte oeste ancestral que está no processo judicial, no processo da homologação do quilombo, tá? Então, aquela delimitação do quilombo é contando com essa área. Tem alguns outros lugares emblemáticos, né? Como ali a Cachoeira do Rio Mandira, porque no começo, quando a Celestina doou essas terras, se dividiu entre o Chico Mandira, né, com o Antônio Vicente. Então, as terras altas ficou com o Antônio Vicente, que é o Jango, que é aquela placa lá do vídeo, e o segundo, João Vicente, estabeleceu no território abaixo da Serra do Boacica, tá? Então, houve aqui essa primeira divisão de terras, tá? João Vicente, que é filho do Francisco Mandira, tá bom? Porque o Francisco Mandira viveu mais a oeste, e aqui foi a primeira divisão de terras. Então, esses altos ficou com um irmão, e aqui para baixo ficou com outro, com o Jango, né? O Jango, ele ele trouxe essa retomada espiritual também para a comunidade rural, tá? Em 62, então, eu consegui fazer esse mapeamento com fotografias aéreas, tá? Então, vejam, esse verde aqui que vocês estão vendo são todas áreas de ocupação, tanto de cultivos quanto de casas. Então, vejam que era muito... A comunidade, ela estava para cá, ó, esse bairro rural, esse começo, né? E agora, atualmente, né, nesse último mapeamento de 2018, eles estão aqui, ó, nesse rosa, tá? Aqui é a área reivindicada, né? A área que está em sucessão ecológica, inclusive, tá? Mas mesmo assim eles lembram e têm essa memória emblemática. A dona Saturnina, ela lembra também desse bairro rural, o trabalho coletivo, o fandango, tá? Então, o Rio Mandira é muito importante para eles, tá? Aqui vocês acho que já ouviram, né? O fandango, né? Que é música e a dança. E hoje tem em Cananéia um Museu Vivo do Fandango, que leva o nome do João Teixeira, que é o Jango Mandira, né, que é uma referência lá também. A dona Irene, que vocês viram no vídeo, né, ela nasceu em 57 e mostra toda essa vida ali nessa paisagem ancestral, né? Falando que ela plantava milho, né? Os pais dela, milho, arroz à beira do rio. Ela pescava, nadava no rio Mandira. Então a gente percebeu uma memória muito forte, desculpa, da comunidade das casas, né? Que eles chamam até de tapera, né? E é muito forte. O elo afetivo com esse território é muito forte. Então o Tuan chama isso, né, de topofilia, né? Quando a gente tem um sentimento muito positivo em relação ao território. Aqui o seu Francisco mostrando com nostalgia aonde ele morava, que ele chama de Itapera, tá? Então ele fala, olha, pode perceber que é tudo mata, mas ele fala,
ele lembra ali. Então, se for qualquer pessoa passando ali, nem imaginava que ali moravam pessoas, né, que tem toda essa ancestralidade. Então, ele fala, né, eu morei aqui, quando me casei, morei aqui, né, nossa tapera, isso aqui era roça, né, então ele vai lembrando com muita saudade mesmo. Bom, já estou terminando, né, tudo isso, as paisagens, os lugares de memória emblemáticas, corresponderam ao lugar que os seus antepassados viveram, a qual a saga de Francisco Mandira iniciou e prosperou. Essas memórias não hegemônicas estão sendo construídas em rompendo os silêncios desses grupos marginalizados por tanto tempo na história. Tá? O antigo bairro rural, então, ele estava a sudoeste do território, tá? Próximo a essa antiga fazenda Andrade e do rio Mandira. Então, a comunidade rememorou, né, os mais velhos, né, tanto acontecimentos de memória por tabela, quanto do modo de vida de quando eles eram crianças e jovens. Os mais velhos contaram sobre os cultivos, né, a lembrança das casas, as inundações do rio Mandira e deslocamento por canoas. O rio Mandira, portanto, é um rio valorizado, né, historicamente. E hoje ele serve de turismo, tá, gente? Eles levam os turistas para conhecer o rio Mandira. Por fim, o fato de terem resistido em seu território, né, e o poder de fazer memória contribuiu essencialmente para esta luta e o direito à terra. Assim, essa pesquisa colaborou para que a história e a memória dos mais velhos continue passando de geração em geração, para que a vida de antigamente próxima à Fazenda Andrade seja sempre lembrada e reconhecida como lugar de sua raiz, de sua identidade, né, de sua ancestralidade. A pesquisa contribui igualmente com a geografia das memórias de paisagens alternativas de culturas existentes e repletas de experiências. Né? Então, eu agradeço a FAPESP por fomentar a pesquisa, a comunidade de Mandira por todo o apoio e contribuição nos trabalhos de campo. Sem eles, esse trabalho nunca teria existido. Ao convite da TV Unesp e aos alunos e alunos participantes, né, que também abrilhantarão esse segundo bloco que a gente vai fazer. Aqui, os contatos do grupo de pesquisa, no grupo é o Geopaisagem, tem um site e também temos o canal do YouTube do Geopaisagem, né, mostrando inclusive vídeo arte dessa comunidade de Mandira, e convido a todos a conhecerem também. E agora, né, o papo acadêmico vai para um breve intervalo, né? Na volta, vamos abrir a palavra para comentários e perguntas dos participantes. Estamos de volta com o Papo Acadêmico. Hoje estamos falando sobre o tema Paisagens e Memórias na Visão da Geografia Cultural, estudo da comunidade quilombola de Mandira, em Cananéia, São Paulo. Agora, eu abro espaço para comentários e perguntas. Então, vou começar com o Renan. Meu nome é Renan Andreosi, sou doutorando em Geografia pela Unesp de Rio Claro, professor bolsista no Departamento de Geografia em Rio Claro. E eu queria perguntar, professora, na verdade é mais pedir para a senhora detalhar um pouquinho melhor, se possível, de que forma que a memória dentro da geografia ela pode ser efetivamente assim considerado um dado científico. Eu achei muito interessante sua pergunta sobre a memória, porque há uma discussão, né? Até que ponto a memória é confiável, né? E tem um neurologista chamado Izquierdo, e ele fala assim, né? Que não inventamos memórias. As memórias são fruto do que alguma vez nós percebemos, sentimos e vivemos. Então a gente não vai inventar, mas a gente vai ressignificar, né, no presente. Então,
E aí tem outro autor também, porque são questões importantes que também você também é questionado como pesquisador a todo momento, né? O Riquet, que eu gosto bastante também, ele fala que embora acusem a memória de pouco confiável, né? Ele fala que nada temos de melhor, né, para garantir que algo ocorreu antes de formarmos sua lembrança, né? Então, não tem jeito, a gente tem que trabalhar com as memórias, né? E, claro, tem alguns poréns, né? Porque, por exemplo, se a gente trabalhar com a memória da cultura dominante, com uma história só, né? A gente vai correr o risco, porque ela pode ser manipulada também, né? Então, o que eu entendo, né, para dentro dessa situação, né? As memórias, elas são fragmentos ressignificados no presente, né? Então, nós podemos utilizar, reconstruir essas memórias, né? Esses diálogos, essas narrativas, na verdade, tentando ressignificar isso no presente, né? Então, as memórias evocadas, elas são fontes importantes para cientificamente, né? Claro, com esse respaldo crítico, teórico, né? E que não há uma história única, né? Como diz a Chimamanda. Então, a metodologia, eu acho que isso traz essa riqueza, né? Então, você não precisa ter uma história oficial, uma memória só. Na verdade, existem memórias no plural, culturas no plural, né? E a metodologia da história oral, né? Buscando essas narrativas, evocando essas memórias, elas contribuem, né? E no meu trabalho contribuiu muito, eu acho que dentro de uma geografia cultural, para o nosso grupo também, a inserção dessas narrativas de povos oprimidos, né? Que não tiveram, que foram totalmente marginalizadas da história oficial. Então, eu penso assim, né? A geografia cultural, ela pode contribuir com esses estudos de memórias, né? E ajudar, contribuir, né? A traçar essas várias histórias que a gente tem no Brasil e que não foram contadas, né? Então, a comunidade de Mandira, ela ficou super feliz, né? Quando eu levei, por exemplo, o resultado da pesquisa, que eles, na hora que eles viram o mapa, sabe, ficou assim muito claro para eles, né? E eles que me ajudaram a fazer, então foi uma participação tão legal e que a história tá ali, né? Uma parte do que eles me contaram tá ali e que não tá em nenhuma história oficial, não existe isso, né? Só existe essas narrativas, né? Então eu acho que a memória, ela é importante, né? A memória social é importante ser trabalhada na geografia cultural, sim. E ela é um dado, para mim, né, para a área de humanas, um dado importante científico, né? Eu vou passar a palavra, então, para a Yumi. Yumi, por favor, se apresente. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro, queria agradecer o convite por estar aqui. Como é emocionante, né, e forte ver as imagens, né, ouvi-los, ver as imagens sobre Mandira. Como é importante a gente falar sobre esse tema, sobre a gente falar sobre os quilombos, né? Eu sou Yumi Kikuda Silveira, eu sou licenciada em Geografia pela Unesp de Ourinhos, mestra em Geografia pela Unesp de Rio Claro e doutoranda pelo mesmo programa da Unesp de Rio Claro. Sou professora de Geografia e estou coordenadora de uma escola estadual aqui no município de Assis. Eu pesquiso sobre territorialidade e a resistência dos quilombos no Brasil. No mestrado, eu pesquisei o Mandira, então, para mim, é muito emocionante, né? Ver as fotos, rememorar tudo isso, a gente vê como a importância da memória. A professora foi contando, né? E aí você vai lembrando de tudo, como é importante mesmo a memória. Hoje, agora no doutorado, eu estou pesquisando o Ile Axé de Ançã, o Quilombo Anastácia, que é localizado em Araras e é o único terreiro de candomblé em assentamento rural do estado de São Paulo. Então, como é importante a gente pesquisar e contar essas histórias, muitas vezes não contadas, né, como a professora contou. E aí eu queria fazer uma pergunta, na verdade, uma reflexão.
A gente sabe que os estudos descoloniais, eles não são de agora, eles não são novidade. Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento já fazem esses trabalhos descoloniais há muito tempo. Só que nos últimos anos, na universidade, esses estudos começaram a aumentar muito, começaram a bombar, que a gente falaria, né? E aí eu queria saber da professora qual a importância desses estudos descoloniais aumentarem agora, qual a importância disso tudo, né? Desses estudos para a professora. Realmente, Yumi, o decolonial ou descolonial virou uma moda, né? E assim, não basta só a gente dizer que, teoricamente, que um estudo é descolonial ou não, mas a prática, né? Então, a importância das práticas descoloniais. E outra coisa que é legal você ter falado, que a importância... Da onde vem isso, né? Então, por isso que eu gosto do Antônio Bispo dos Santos. Ele vai falar, poxa, os povos africanos, né, escravizados que vieram para cá, eles já são descoloniais. Eles sempre resistiram a esse modelo colonial. Os indígenas sempre foram descoloniais, sempre lutaram para resistir, né, perante essa opressão. Então, chega até a me arrepiar. Então, a roda não foi a gente que inventou, não foi o Quirrano que inventou, né? Então a gente tem que, assim, na minha percepção, né, não sou dona da verdade, mas eu vejo que a gente tem que se inspirar nesses povos. Se a gente não usar eles como fonte acadêmica, inclusive, para mim isso não é ser descolonial, sabe? Então a gente tem que beber da fonte de autores africanos, beber na fonte, né, dos autores indígenas, né, dos negros aqui. Por quê? Porque tudo isso, eles que vão nos ensinar, né, essa roda, essa resistência, né? Como que eles conseguiram resistir durante tanto tempo à opressão? Então eu vejo isso, acho que a academia tem que se aproximar desses conhecimentos, né? Ao invés, às vezes, de ficar, dizendo, não é abandonar, mas às vezes não cabe a gente, às vezes, estudar, né, um super filósofo europeu, mas que não conhece a realidade brasileira, sul-americana, etc. Então, eu acho que é importante dizer isso, né? E eu gosto muito da Silva Kuzikank, né, que ela é indígena e ela diz o seguinte, que eu acho muito legal: decolonial é uma moda, pós-colonial é um desejo, e anticolonial ou contracolonial é uma luta. Então é o que eu me baseio hoje em dia, sabe? Eu acho que essa frase dela, esse pensamento dela é incrível, né? E é o que eu tento sempre refletir sobre isso, né? Sempre ter uma visão crítica a respeito mesmo. Será que eu estou fazendo uma moda ou tô indo na luta junto com esses povos, né? Porque como branca, né, e pesquisadoras, eu tenho que, né, entrar nessa luta. Eu vou passar para a Yaísa agora. Yaísa, muito obrigada por ter vindo, né, e Olá. ser presente. Eu que agradeço. Olá a todos. Peço a licença para chegar, né? Bom, meu nome é Yaísa Domingas de Carvalho Miguel. Eu sou geógrafa, mestre em geografia pelo programa da Unesp de Rio Claro, né? Faço parte atualmente do grupo da professora de geopaisagem, né? E estou aqui iniciando umas pesquisas e umas leituras aqui sobre geografia cultural e cultura afro-brasileira, né? Mais especificamente o Batuque de Umbigada, que é aí uma tradição banto da qual eu tenho a honra de fazer parte. Bom, indo um pouco por essa linha, né, Lu, e vendo a sua pesquisa, aliás, parabenizá-la pela pesquisa, uma pesquisa muito bonita, muito importante, né, trazer a memória desses povos, né, de tantos povos. Esse é um quilombo que já tem uma luta e que segue na luta, mas tem tantos outros quilombos pelo Brasil que ainda não tem essa visibilidade, nem a oportunidade
de ter uma pesquisa como essa para se ter um autoconhecimento, né? Então, é muito importante a sua pesquisa, parabéns. A minha pergunta para você, ela vem no sentido da ancestralidade, né? Atualmente é uma palavra que tem sido esvaziada, né? Tudo é ancestralidade, mas eu penso que a ancestralidade é algo muito profundo, complexo, né? Ao mesmo tempo muito presente, né? Que a gente sente. Eu não sei se tem muita explicação racional, mas a gente sente. E a minha pergunta é no sentido se você percebe uma ligação, uma relação, né, dentro da pesquisa que você fez, e uma presença dessa ancestralidade nas memórias, na paisagem ou nas falas mesmo, né, dos moradores quilombolas, mesmo que não seja de uma maneira clara, mas não sei se você observa isso, como você, é o seu olhar para essa questão da ancestralidade no Quilombo do Mandira. Acho que é uma questão importante, né? Tudo hoje, até a palavra ancestralidade, né? Muita gente fala, e a gente tem também tomar esses cuidados, né? Que nem a própria comunidade, nas entrevistas, elas não falaram dessa palavra. Elas não usaram o termo ancestralidade, né? Meus ancestrais, não. Eles usam muito meus antepassados, meus parentes, né? Mas eu acho que não de modo explícito, mas na verdade, a partir do momento que eles falam dos antepassados, né? Dessa história tão triste, né? Né, dos negros mesmo, dos parentes dele que morreram, né? Que você viu aquela história que foi enterrado de tanto bater, né? Então, eu vejo que eles, o modo como eles falam, então isso está presente, é uma ancestralidade, né? Porque a ancestralidade, ela está presente nessa oralidade, nessa memória, nesse lugar. Então, o território, eles lembram muito bem disso, né? E do lugar que a comunidade foi se formando, né? Porque ela foi tomando vida, né? Depois dessa liberdade, né? Quando eles ganharam a terra, então eles tiveram que, né? Eu fico imaginando né? Como que vai ser a nossa vida daqui para frente? Então eles se uniram muito, né? Para poder sobreviver, né? Diante de tanto racismo também. Então eu fico imaginando como foi esse início. Buscar essa força também dos antepassados, essas histórias, não deixar de lado, né? Então, eles guardam muito isso, né? Eles gostam muito desse Jango, que é o tio do Francisco Mandira, que ele tinha um lado muito espiritualizado. Eles falam nisso, né? Que o Jango era espírita, né? Mas qual que é o sentido disso? Porque ele era um cara que eu acho que era mais sensível nessas questões, sabe? Então ele ensinou muito, ele trouxe isso, sabe? Essas histórias, essa sensibilidade. Então ele foi muito respeitado dentro da comunidade. Diz que ele era muito brincalhão, ele era, sabe, fazia essa união. Então, eu acho que ele tem esse papel. Eu acho que é um assunto a ser, por exemplo, o papel do Jango, acho que já é uma outra pesquisa que daria um pano para manga, né? Porque foi um processo, acho que muito dolorido. Acho não, foi um processo dolorido, de descoberta mesmo do que é ser negro, do que eram os antepassados, porque eles negavam muito, tinha muita vergonha. Eles ainda lidavam, quando eles mudavam a leste, eles foram lidar com o mangue, tirar ostra. E quem tirava ostra era visto como uma pessoa suja. Eles até, não sei o que estou falando, eles falaram até no estudo da Yumi, né? Falaram que o pessoal branco considerava eles como vagabundos, que não queria trabalhar, então ia tirar ostra. Mas vejam só a dificuldade. Eles tiveram que sair lá do oeste do território, que é mais fértil, porque o rio passa ali muito perto e tal, mudaram para cá, eles não sabiam lidar com ostra, né? Mas era o que tinha.
né? Então, aí que veio o pessoal da USP, tem o Salles, o Diegues, que foram também, tiveram uma participação muito grande para ajudar eles a fazer a cooperativa, e aí eles foram se reconhecendo. O padre foi falar para eles: oh, vocês sabiam que vocês têm direitos, né? Em 1988, vocês sabiam que vocês têm direito agora? Então eles foram, é um processo. E eu acho que se você conversar hoje com eles é uma outra perspectiva, sabe? Eles têm orgulho do que são hoje, né? Então, embora não apareceu essa palavra, mas ela esteve implícita durante todo o momento. Eu acho que é isso, né? Ficou registrado no tempo, no território, né? Guardado nas suas memórias ancestrais. Então, é o que eu penso. Agora o Sérgio. Licença para entrar na roda, que a minha pesquisa, inclusive, tem muito essa questão de pertencimento cultural da roda de capoeira. Eu me chamo Sérgio Marcelino Cesário, graduado na Universidade Estadual Paulista, campus de Ourinhos, e atualmente mestrando na Universidade Estadual Paulista de Rio Claro. Sou aluna professora Luciene e minha pesquisa, como já falei de antemão, é relacionada à capoeira como resistência cultural, um estudo no município de Pirassununga. E, durante a fala da professora, eu fiquei muito pensando sobre essa questão de relacionar o território da paisagem alternativa, né, que é trabalhada pelo Cosgrove, né, e pelo Sanz também, sobre essa questão de como ela é marginalizada na cultura dominante decolonial, relacionada também à ancestralidade que eu vejo muito no corpo, na roda de capoeira, né? Essa questão de como é posicionado o atabaque, o berimbau, até para fazer os cantos, que canta sobre a ancestralidade, que canta sobre a espiritualidade dos orixás, do povo negro e do povo indígena também. Então, era essa relação que eu queria, na verdade, pedir para a professora aprofundar mais para a gente. Obrigada, Sérgio. Obrigada por ter vindo também. Eu acho que isso casa um pouco com a pergunta da Yaísa, né? A ancestralidade também está presente nos corpos, né? Então, a capoeira, penso eu, né? Ela torna-se essa expressão do corpo-território. E aí, o corpo-território eu entendo como até algo coletivo, né? E não é só individual. E manifesta, então ela tem esse corpo-território, ela tem essa história, e além de tudo ela vai manifestar nesse território, né? Nesse espaço, então ela vai se apropriar disso, e inclusive vai mudar muito das ações que vão acontecer, né? Então ela se torna também, né, ela ajuda a criar essa paisagem alternativa, essa paisagem também de resistência, né? E ajuda na construção da identidade, da resistência negra, né? Tem uma frase do Dantas que ele vai falar um pouco, quando ele fala daquele trabalho dele, né, da tese dele da filosofia africana, ele vai falar muito disso, né, Sérgio, da conexão entre o corpo, né, a ancestralidade com o território, né, e ele vai falar que há uma conexão muito forte dessa ancestralidade com o corpo, né, porque, que nem aquela citação da Yaísa com o Júnior, né, isso foi trazido, né, tem essa memória do corpo, né, desse processo de diáspora, né? Então o corpo trouxe essas memórias africanas para cá, né? E então isso, o que vai reverberar, né? Vai reverberar no processo de identidade das pessoas, né? De se enxergar, do reconhecer sua ancestralidade, né? E se sentir valorizado por ela. E além de tudo, eu acredito que isso também mude aquela paisagem, aquele território, com certeza. Bacana, professora, muito obrigada. E aproveitando essa fala,
jantas no final, eu fiquei também pensando a semana inteira sobre essa questão do pertencimento cultural que a gente tem também, né? Quando tem essa ligação da ancestralidade, da espiritualidade histórica, narrada, vivida, né? Como é forte essa relação do pertencimento cultural nas nossas culturas dos povos marginalizados que nosso grupo aqui estuda, né? Uhum. Era isso. Obrigada, Sérgio. Gostei muito da sua pergunta. Deixa eu só fazer um adendo, né? Porque o território, por exemplo, você vai hoje, a hora que você entra ali nesse território quilombola, você vê algo diferente, sabe? A questão da identidade, a questão dessa resistência, são paisagens diferentes, né? E aí eu penso na capoeira também, eu acho que a partir do momento que ela está presente num bairro, né? Ela é uma resistência, ela muda aquele bairro, né? Então, eu acho que isso tem que ser trazido, né? Essa forma de expressão, porque ela é além, né, disso. Ela não é só uma dança, um jogo, ela é essa ancestralidade, né? Então, parabéns pela pesquisa. Muito legal. Agora eu vou chamar a Fabiana. Obrigada por ter vindo, Fabiana. Minha primeira doutoranda, hein, gente? Agradeço a oportunidade, mais uma vez, né, de estar participando. Muito bom, é sempre muito bom rever os colegas, rever a professora e fazer esses links, né, essas articulações. Eu sou professora da Universidade Federal do Maranhão, campus de Codó. A minha pesquisa, quando eu estava com a professora, né, a pesquisa de doutorado, foi sobre sentidos de lugar e geograficidades, né, tomando em consideração a gestão ambiental participativa. Então, essa pesquisa sobre o Quilombo de Mandira tem uma conexão também, né, com aquilo que a gente fez no doutorado, e é sempre muito, muito bacana, muito importante, né, a gente trazer novamente à discussão, né, determinados aspectos aí caros à geografia humanista cultural. Então, a minha pergunta é voltada, né, para políticas públicas e para articulação com a conservação ambiental, né? Como articular, por exemplo, memórias das paisagens com políticas públicas de conservação ambiental, considerando princípios da gestão participativa? Obrigada. Obrigada, Fabiana. Uma pergunta bem complexa, vou tentar responder aqui. Acho que um pouco, né, do que o Renan falou da memória, né, fez a pergunta sobre a memória. Os estudos da memória, por que eles são importantes, né? É uma área muito abrangente, interdisciplinar, desde a neurologia até a parte social, da antropologia, da história, da geografia, né? Então eu vejo que ela é essencial para quê, né? Como um instrumento político mesmo, um instrumento político tanto para a questão da história, para a identidade de um povo ou de um grupo, né, como patrimônio daquele povo, e tanto para a recuperação de injustiças sociais, né? Então, eu vejo assim, como um elemento político, né? Então, ela vai ter, se for memórias, sei lá, mais positivas, vamos dizer assim, né? Então, ela entra dentro desse processo. Então, dá para a gente fazer políticas públicas, né? Para, sei lá, como patrimônio, museu vivo mesmo, que vocês viram ali de Fandango, né? Tem Museu da Pessoa com narrativas. Então, tudo isso ajuda a gente criar histórias dentro do nosso país, né? Então, a questão da identidade, das memórias são super importantes. Agora, eu queria aproveitar a sua pergunta, né? E quando a gente tem memórias doloridas, né? Que é o caso um pouco dos Mandira, né? De lembrar dessa história de opressão, né? São importantes também, justamente até políticas reparadoras, né? De reparar essas injustiças presentes, né? E até para nunca mais acontecer. Eu não entendia muito bem isso até eu ver,
sei lá, quando eu conheci Auschwitz, por exemplo, eu falava, nossa, por que tem um museu, né, de umas histórias tão tristes, né, com o Holocausto e tal. Mas aí, com a ascensão da extrema-direita no mundo, eu comecei a perceber que é importante, né? É importante existir para a gente nunca mais repetir isso na história do mundo, né? Então, ela é política, ela é um instrumento político, sem dúvida, né? Então, acho que isso me deixou... a gente não pode esconder, não, mesmo as histórias tristes, as memórias tristes, elas têm que servir de exemplos também como reparação. Então, no caso das comunidades quilombolas, né, elas têm que ter políticas também de reparação dessa injustiça, né, inclusão social, tudo isso que a gente vê, né, e estar presentes, não pode estar escondidas, para isso nunca mais acontecer mesmo, né, porque senão as pessoas não, passa o tempo, as pessoas vão esquecendo dessa história, e aí elas começam a negar, né, e isso que eu não entendo, porque tem gente na Europa que nega que houve holocausto, sabe, então não dá para entender, imagina se não tivesse aquele museu, né? Porque a primeira coisa que os nazistas fizeram foram queimar todos os documentos, eles bombardearam uma parte que era de gás, para vocês terem uma ideia, e imagina se não tivesse, né? É muito fácil você negar isso, né? Então, não sei se eu consegui responder tudo, mas eu queria trabalhar com esses dois instrumentos. Um que é legal, a questão da identidade, da história, que estão ligadas as duas, né? Mas chamar atenção também para essas memórias doloridas, que são instrumentos políticos também, tá? E, claro, dentro de ações participativas, né? Sempre com o envolvimento das comunidades. Obrigada, professora. De nada. São questões difíceis, né? Mas são importantes. Eu estou muito feliz, assim, desse rol, né? De tanta coisa que dá para debater dentro desse trabalho. Então, ele, claro, é um estudo de caso para mostrar, mas tem todo um rol aí da geografia cultural, da geografia das memórias, que a gente precisa desenvolver melhor no Brasil. E o papo acadêmico, então, fica por aqui. Gostaria de agradecer a todos que nos assistiram e a participação dos alunos aqui presentes, né, e convidados. E até a próxima. Tchau, gente.